Bom, acho que a gente já pode ir começando, né? Primeiramente, queria me apresentar. Eu sou a Carolina Chacon, sou membro da Fluxo, faço parte da área de relacionamentos e hoje a gente trouxe aqui como convidada da Michelin a Elizabeth. Ela é recrutadora e ela vai explicar um pouquinho melhor pra gente como é que funciona o processo de estágio lá na Michelin. E aí eu queria dizer que se alguém tiver algumas dúvidas, pode ir mandando no inbox do chat que a gente vai estar respondendo no final. Elizabeth, se você quiser falar alguma coisa agora. Ok, Carolina, muito obrigada. Como a Carolina falou, eu me chamo Elizabeth Cabral, podem me chamar de Beth. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, de estar participando dessa feira virtual da UFRJ. Com muita alegria que eu trago, e alegria e paixão, né, que é isso que eu carrego comigo todos os dias na área de RH, para falar um pouco da Michelin, um pouco da nossa história, e um pouco do nosso programa de estágio. Para isso, eu queria falar um pouco da Beth, né? Na verdade, a Beth está na Michelin há 23 anos. A Beth foi estagiária, né, da Michelin, então eu iniciei como estagiária na empresa. A minha formação inicial é na área de serviço social. Depois eu fiz algumas especializações na área de recursos humanos. Eu tenho a felicidade de ter mudado de emprego dentro da mesma empresa. Então, eu super valorizo o programa de estágio, é um presente, né, para a Beth, porque eu fui estagiária da empresa. Então, agora eu vou compartilhar com vocês, como eu disse, um pouco da nossa história. Então, nós preparamos um vídeo, né, que conta um pouco a história da Michelin, a nossa razão de ser. Vou falar um pouco da Michelin para vocês e depois eu entro no programa de estágio. Tem mais um vídeo que eu vou fazer uma conclusão, e aí, como a Carolina falou, eu vou abrir para perguntas e respostas. Só voltando ao início da minha apresentação, eu faço parte da equipe de recrutamento, então, na verdade, a gente tem outras recrutadoras que fazem parte da equipe de recrutamento da Michelin. Então, o programa de estágio é dessa equipe, né? Ele foi construído pela equipe e pelos estagiários da empresa também. Então, vamos lá começar. Então, o objetivo foi trazer um pouco para vocês da nossa razão de ser, né, que nós somos além de um simplesmente fabricante de pneus. Agora eu vou compartilhar com vocês a nossa apresentação institucional, para eu contar um pouco, peraí só um minutinho, para eu contar um pouco da nossa
da nossa história. Só um segundo. Vocês estão vendo a minha tela? Também sim. Então, vamos lá. A equipe do recrutamento, né, da Michelin, na verdade, a gente tem em todos os sites industriais, e existe a equipe do recrutamento que fica na sede corporativa da empresa. Eu fico na sede corporativa da empresa, que é na Barra da Tijuca, no Città América. Nesse momento de pandemia, nós estamos, a área corporativa está em home office e parte da equipe, de forma voluntária, tem trabalhado também nos escritórios. Quando a gente fala da Michelin, né, na Michelin, de uma forma geral, a Michelin está presente em vários países. Eu vou passar rápido por esses números, porque a gente tem essas informações todas no nosso site. O importante trazer aqui é que hoje na Michelin nós somos aproximadamente, quando a gente fala de América do Sul, 8.000 pessoas. Então, nós temos 8 unidades de produção, nós temos 2 unidades de beneficiamento, né, de borracha natural, que são as nossas plantações, onde a gente tem as nossas seringueiras, existe todo um projeto de beneficiamento. A gente também tem centros de pesquisas e desenvolvimento, né, fora do Brasil, e temos também centros de distribuição. E hoje a Michelin, cada vez mais, ela vem ampliando, né, os seus serviços. Então, a gente tem novas marcas que foram adquiridas ao longo desse tempo. Então, a gente tem a Levorin, a gente tem a Canso e a gente tem a Coven-Bells. Importante dizer... Só um segundo, eu acho que não está aparecendo a apresentação do PowerPoint, está aparecendo não só... Tá? Não, está aparecendo só uns documentos do desculpa, Windows. eu perguntei. Então, peraí, deixa eu voltar. E agora, está aparecendo? Agora o slide está certinho. Está aparecendo? Com certeza? Isso. Então, vamos lá, desculpa. Bom, então, como eu falei, nós estamos na América do Sul, nós somos em torno de 8.000 empregados, nós temos 6 complexos industriais, nós também temos as agências comerciais, né, que ficam nos países hispânicos. Nós temos uma estratégia, né, como empresa. Aqui eu trago um pouco das nossas ambições para esse ano, né, que na verdade a gente já tem as ambições para 2021, mas as nossas ambições para esse ano elas foram 6. Então, ampliar a nossa liderança, né, no desempenho dos nossos produtos, continuar sendo uma líder industrial responsável, né, não só fabricação, mas sendo responsável, tendo uma referência, se tornando cada vez mais sustentável. Então, trabalhando bastante o desempenho financeiro, o engajamento dos nossos empregados. A gente faz todo um trabalho de experiência, que a gente diz, seja de experiência candidato, como experiência empregado também. Então, existe todo um trabalho na Michelin de desenvolvimento, que vocês vão conhecer um pouco do nosso programa de estágio, que também tem esse objetivo. Uma das nossas ambições é a gente estar sempre trabalhando em parceria com as comunidades locais, sempre fortalecendo esses laços, né, dos nossos entornos, da onde a gente tem as nossas presenças industriais, e sempre se tornar cada vez mais uma mobilidade não só sustentável, mas trazendo uma melhoria da qualidade de vida para todos. Nós somos uma marca, né, bastante significativa. A gente tem uma marca Michelin muito forte. Eu trouxe aqui uma pesquisa que foi realizada, né, uma empresa esse ano na França, que é a Brand Finance, que é uma empresa especializada em avaliação de marca. Então, a nossa marca ela teve uma avaliação de 7,2 bilhões. Então, nós continuamos como número 1 do setor de pneu nos últimos 3 anos. Na França, estamos em 19º lugar. E temos também uma presença no ranking mundial de 2019. Falando de algumas referências, a gente vem, quando a gente fala da nossa história no Brasil, né, então a gente vem desde de 2008 com algumas ampliações, né, com a inauguração de uma fábrica nova na zona oeste do Rio de Janeiro, em Campo Grande. A gente vem com a expansão em Itatiaia,
Depois nós tivemos a compra da Saiscar. A Saiscar é uma empresa do grupo que faz toda a parte de telemetria, toda a parte de gestão digital. E aí começa uma experiência da Michelin de não só oferecer o produto pneu, mas oferecer melhores serviços, melhores experiências para os nossos clientes. Depois a gente tem a continuação das aquisições das marcas, né? E a gente teve a compra da Levorin, que hoje fabrica pneus de motos e bicicletas. Então, a gente tem unidades em Guarulhos e Manaus. E a gente tem a Seva, né, que é uma das empresas especializadas em liderança automotiva, né, em Minas Gerais. Tem a Canso, que é uma empresa canadense, né, e que é a Michelin com fabricação no Brasil, e líder mundial em fabricação de esteiras, e que a Michelin também comprou e que a gente tem também na Argentina. Ainda dentro da nossa história, em 2020, a Michelin adquiriu a CVB, né, que a gente chama de Coven Belts, que fica em São Paulo, a 5 quilômetros de Guarulhos, perto do Brás, que tem como sua principal fabricação toda a parte ligada a correias, né? Indústria de correias para transportadoras de mineração. Então, falando um pouco da história, eu agora entro para falar para vocês em relação ao nosso programa. Então, só mais um segundo. Peraí, ok. Só um segundo. Bom, agora começa a nossa história, que eu acho que é o grande compartilhamento da noite, que é falar para vocês do nosso programa de estágio na Michelin. O nosso programa de estágio na Michelin, ele começa com uma grande história, onde essa própria logomarca, né, que vocês estão vendo, né, na verdade logomarca não, porque a logomarca é Michelin, mas essa identidade do nosso programa, que se chama Programa de Estágio Michelin, Seu Potencial em Movimento, foi uma identidade criada pelos nossos próprios estagiários. Então, juntos em workshops, nós criamos essa identidade para o nosso programa. Tem uma razão de ser, porque o objetivo do nosso programa é trabalhar a atratividade, né, das pessoas, como hoje aqui, né, o fato de a gente estar compartilhando a nossa experiência da Michelin com vocês, para que a gente cada vez mais tenha uma captação de candidatos para o nosso recrutamento, né, através do nosso recrutamento, e ao mesmo tempo que a gente continue numa jornada de desenvolvimento dos nossos estagiários. Então, esse é o principal objetivo do nosso programa. O nosso programa ele tem várias etapas, né? Então, são vários ciclos que vão acontecendo a partir do momento que o estagiário começa a fazer um processo seletivo na Michelin. Então, o primeiro passo é importante dizer que o fato da gente estar aqui hoje na feira, a gente sempre participa de feiras. Esse ano está sendo um pouco diferente, né, dessa participação de feira virtual, e que é uma adaptação a um novo modelo, mas a gente participa também de forma presencial. Então, faz parte da nossa atratividade, da nossa parceria com instituições. Então, mais uma vez, agradeço essa parceria com o FRJ. Vamos estar sempre à disposição para mais encontros, porque isso faz parte de um dos pilares do nosso programa. Passando pela parte de atratividade, como é que é o nosso recrutamento hoje, né? Como me candidatar, como participar de um processo seletivo do programa de estágio da Michelin. A nossa empresa intermediadora para o Rio de Janeiro e Itatiaia é a Capacitare. Para outros sites, né, porque a gente tem o site de Guarulhos e a gente tem o site de Manaus também, a gente tem a NUB e o CIE. Falando de Rio de Janeiro e Itatiaia, ao final do nosso encontro, eu vou compartilhar com vocês um e-mail, uma conta,
que vocês poderão já enviar para lá o currículo de vocês, né, caso vocês tenham interesse em fazer parte do nosso time. Falando do nosso recrutamento, todos os candidatos, nós, enquanto responsáveis do programa, fazemos questão de que mesmo o candidato que passe em todo o processo seletivo na empresa intermediadora, que ele passe pelo processo seletivo na Michelin. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que ele passou na primeira etapa, ele vem para uma etapa no recrutamento. Então, os responsáveis pelo programa de cada site fazem essa seleção, fazem a entrevista com esse estagiário. Tem posições, né, para determinadas áreas que tem teste além da entrevista, tem dinâmicas, tem simulações. A partir do momento que o candidato passa nessa primeira etapa, ele vai para a entrevista com o gestor. Então, a primeira diferença, a gente faz questão que o estagiário seja conhecido pelo recrutamento. E por quê? Porque a gente já quer conhecer esse potencial, conhecer esse talento a ser desenvolvido, para que no futuro ele possa vir fazer parte do nosso time de funcionários Michelin. Importante dizer que hoje, na Michelin, né, a gente trabalha, eu digo hoje, porque já é um trabalho, essa história não começa hoje, mas cada vez mais a nossa história aumenta em relação à diversidade. Nós temos política de diversidade, política de recrutamento. Então, um dos princípios do recrutamento é a gente assegurar a diversidade na contratação. Então, quando eu digo assegurar a diversidade na contratação, venham trabalhar conosco todos. Queremos pessoas diversas de gerações, de perfis, de raça, de gênero. Nós queremos todos participando do nosso time. Então, é importante dizer que a gente tem alguns objetivos, e mais do que objetivo, a gente quer trazer para dentro da empresa a grande riqueza da diversidade. Temos o acolhimento, né, que, na verdade, para o mercado a gente chama de integração. A partir do momento que esse candidato passa por todo o processo seletivo, a gente prepara um dia especial para ele, para que ele possa, no primeiro dia de estágio, receber um acolhimento, conhecer as orientações da empresa, principalmente as orientações iniciais de segurança, visita aos sites industriais. Então, a gente prepara um momento especial para que ele comece a criar uma identidade com a empresa, para que ele possa conhecer a empresa que ele está sendo inserido. Depois disso, a gente tem algumas entrevistas de acompanhamento que acontecem ao longo da vida desse estagiário dentro da empresa, né? Ao longo dos 2 anos. Eu costumo dizer que esse momento de entrevista é uma via de mão dupla, não necessariamente só o recrutamento vai solicitar esse acompanhamento, mas como o próprio estagiário, ele tem a liberdade de bater na nossa porta e pedir uma entrevista, pedir uma conversa. O objetivo é para que a gente possa, cada vez mais, ter um mapeamento desses talentos que estão fazendo parte da nossa empresa, para que a gente possa, nesse momento, também até fazer um trabalho de orientação, de carreira, de discussão, lembrando que a gente, na empresa, nós somos os protagonistas da nossa carreira. Então, todos nós, inclusive eu, o recrutamento, ele é, sim, o responsável pela gestão desses estagiários, mas não pela carreira, porque a carreira depende de cada um de nós. Porém, a gente passa por todo um trabalho importante, seja o próprio feedback. A gente tem acompanhamentos com avaliações, que são focadas não só no feedback mesmo, né, do que realmente o estagiário tem de oportunidades de melhoria, o que ele tem até de pontos fortes, mas também pelas expectativas das atividades, ou seja, realmente como é que está o desenvolvimento desse estagiário. E aí o feedback, eu sempre digo que é um presente, porque todos nós recebemos feedbacks diariamente e é através do feedback que a gente consegue crescer. Então, nós temos um sistema do grupo Michelin, né, que é o Workday, que é o praticado pelo mercado. Então, a gente pratica para que a gente tenha a formalização desse sistema, mas mais do que a formalização, é a gente garantir que os nossos estagiários tenham um momento de ter esse retorno do feedback, para que eles possam se desenvolver. Feito isso, ao longo também da vida desse estagiário, a gente busca oferecer treinamentos, né? A gente tem uma equipe de treinamento na empresa. Essa equipe de treinamento não realiza treinamento só para funcionário, realiza treinamento para todas as pessoas que fazem parte do time Michelin. Então, nós temos workshops, plataformas,
todo um trabalho voltado nas competências comportamentais e profissionais, também para os nossos estagiários. Eu fiz questão de colocar essa foto um pouco diferente, porque a gente está numa nova era. Então, esse ano a gente teve que fazer um pouco de encontros virtuais, a gente está se adaptando a esse novo normal. Ainda focado na parte de treinamentos, a gente tem alguns momentos que a gente chama de encontros e integrações. O principal objetivo desses encontros é que os estagiários possam trocar entre eles, que nós também possamos trazer vivências, né? E como profissionais, ser inspiradores para esses estagiários que estão conosco dentro da Michelin. Então, hoje a gente tem encontros que já são realizados pelos próprios estagiários, onde eles convidam gestores nossos para estar participando e trazendo temas que são interessantes para o desenvolvimento deles. Nós temos um eixo no nosso programa que a gente chama de projetos, que é um eixo que ainda está em construção. Eu diria que hoje, na nossa área de engenharia industrial, já funciona muito bem, a gente tem todo um trabalho desde o processo inicial do estágio na área de engenharia, e todo um trabalho de formação e de avaliação, de apresentação de estudos dentro da engenharia que já funciona. As outras áreas, por isso que eu coloquei na apresentação o amanhã, a gente está em construção. A gente quer fazer algo diferente para o próximo ano e que a gente tenha uma conexão com os nossos jovens talentos, porque nós também temos os nossos jovens talentos que não são mais estagiários. E o que eles poderão contribuir para esses estagiários que estão chegando. Falando um pouco hoje do nosso público, né, a gente tem em torno de 96 estagiários, né, quando eu falo do Brasil, quando eu falo do site de Campo Grande, do site de Itatiaia, da sede na Barra, do site de Manaus e do site de Guarulhos. Então, hoje a gente tem um programa implantado em todos esses sites. O estagiário, né, quando a gente tem uma vaga externa, né, porque a gente tem o nosso job post, que são as nossas vagas internas, quando vem uma vaga para o recrutamento externo, o estagiário, claro, se ele já tiver cumprido um tempo de estágio, se ele tiver o perfil para aquela posição e a competência do que a gente está buscando, ele hoje faz parte da nossa fonte de recrutamento. Esse é um número atual. Esse ano a gente teve um momento aí que as vagas foram suspensas, né, supernatural, em função da pandemia. A boa notícia é que a gente já voltou a todo vapor, então a gente está com as nossas vagas em abertos, sejam de estagiários e funcionários. Então, esse gráficozinho que eu trago para vocês é para mostrar que o estagiário ele é uma das nossas fontes de recrutamento. Hoje está em 33%, que é o valor sobre o número de vagas que a gente tem, mas a gente, cada vez mais, a gente tem feito, né, que os nossos estagiários participem dos nossos processos seletivos, principalmente para as nossas vagas júniores. Quer dizer, as nossas vagas iniciais são os estagiários que participam. Claro que sempre voltado para avaliação de competências, né? Eu preciso ter o perfil, eu preciso ter aderência para aquela vaga. E aí, o primeiro convite que eu trago para vocês venha fazer parte do nosso time, venha estagiar conosco. Essa conta, né, quero estagiar na Michelin Grupo Capacitário, foi um e-mail que foi aberto para que vocês possam se inscrever, né, através desse e-mail. Vocês também poderão entrar no nosso site, que eu vou mostrar no próximo slide. Esse e-mail também pode ser para tirar dúvidas, mas ao final a gente vai abrir para perguntas. Eu coloquei essa imagem do Facebook, porque a gente tem todo um trabalho também nas redes sociais, onde a gente compartilha alguns vídeos, coloca alguns posts sobre carreiras, algumas dicas, né? Os nossos estagiários também recebem dicas de como preparar um LinkedIn, como fazer um currículo, ou seja, a gente tem que preparar esse profissional para o futuro, seja esse futuro na Michelin ou seja esse futuro no mercado. A nossa missão é preparar e desenvolver o estagiário sempre. A gente tem o nosso site, né, o vagas.michelin.com.br. Esse é o site da Michelin, né, da área de carreiras, da área que vocês podem se inscrever para vagas, né, não para estagiários, mas para vagas. É interessante também entrar, porque nós temos depoimentos de funcionários, a gente tem
um pouco da nossa história, além do site externo da empresa. Agora eu queria passar um outro vídeo, só mais um minuto. Espera aí, Beth. Espera aí, que tem uma coisinha. Vocês estão vendo? Ainda não, né? Peraí, só um minutinho. Não, peraí, gente. Peraí, só um minutinho. Vou voltar. Vocês estão vendo agora? Agora sim. Eu vou dar um prêmio para quem me vê no vídeo. Bom, agora eu gostaria de abrir para perguntas, né? Esse vídeo é um vídeo que nos emociona muito, porque ele fala um pouco do que eu falei no início, né? Então, assim, a gente tem uma questão
muito forte de ter esse propósito, né, de buscar o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento das pessoas. Quando eu falo nossa, é porque eu sou uma funcionária da empresa e eu estou em constante desenvolvimento, e assim como a gente faz com os estagiários também. Carolina, você quer falar? Tem perguntas? Isso, eu vou deixar agora aberto para perguntas, como a Elizabeth disse. Quem quiser, só ir mandando no chat. Mas, Elizabeth, eu tenho uma agora. Como é que está rolando esse momento de integração dos estagiários em meio a essa pandemia? Tá. Então, quando você diz a integração, em relação à parte de treinamentos, encontros, ou a integração no primeiro dia que ele chega na empresa? No primeiro dia que chega à empresa. Tá. Então, a gente está em home office, né? Na verdade, a gente fez todo um trabalho de retorno em fases, né? Junto com a nossa área médica, a gente tem a área médica em todos os sites da empresa e até na área corporativa, na Barra. Então, a gente teve todo um plano de retorno. Agora, mais ou menos 2 semanas, com essas mudanças, né, do próprio anunciamento do governo, enfim, em relação ao aumento do Covid, a gente teve um stop em relação à retomada ao escritório. Então, como eu falei durante a minha apresentação, hoje é opcional. Então, opcional, a maioria dos nossos estagiários, eles estão estagiando de home office. A maioria estão de home office. Nas fábricas, dependendo da área, é diferente, né? Porque nós temos áreas que precisam estar ali junto, por exemplo, a área da engenharia industrial, né? A área que está o tempo todo na produção, porque existe uma necessidade de interação com os gestores, com os operadores, com toda a parte do processo produtivo, para que possa fazer as medições de tempo, as avaliações de estudos, ganhos de performance. Então, tem áreas que a presença é fundamental, mas o mais importante para a gente na empresa, acima de qualquer coisa, é garantir a segurança. Independente do Covid, a gente sempre trabalhou dessa forma, mas com o Covid a gente tem todo um protocolo de segurança. Isso é esse início, né? Essa nova fase, né? Agora, quando a gente fala do acolhimento, por exemplo, essa semana a gente teve estagiários começando na área corporativa. E eu fui até a empresa para fazer a integração deles, porque a gente acredita que é importante, mesmo que o mundo virtual hoje nos prova que tudo é possível, né, fazer através do online, mas ainda assim a gente achou importante ter esse contato presencial. Então eu fui junto com uma outra parte da equipe para fazer a integração desses 6 estagiários que iniciaram conosco. Inclusive tem aluno da UFRJ. Perfeito, muito obrigada, Elizabeth. Gente, quem quiser perguntar, é só mandar no chat. Tem já uma pergunta, eu posso responder? Pode sim. Houve uma pergunta em relação a em que momento abrem as vagas de estágio, né? As nossas vagas de estágio, eu sei que tem empresas, e a gente já trabalhou assim na Michelin, que é abrir por campanha, ou seja, em determinados períodos do ano, né, que normalmente é no início do ano letivo e no segundo semestre, abrir uma campanha de vagas para o programa de estágio. Hoje a gente não trabalha dessa forma, né? Quando eu digo hoje, desde 2018, a gente tem aberto as vagas conforme demanda. Então, sempre que surge a vaga, a gente abre junto ao gestor, a gente avalia qual é o perfil e a gente abre através da Capacitário. Capacitário, quando eu falo de Rio de Janeiro e Itatiaia, quando eu falo de Manaus e Guarulhos, são outras empresas. Então, todas a gente abre junto a eles e é divulgada na própria plataforma também da Capacitare, e a gente tem agora algumas divulgações que a gente tem feito em Instagram, LinkedIn, Facebook. Tinha agora as outras perguntas, Carol, você pode me ajudar? Tinha uma pergunta também falando sobre flexibilidade de horário para estagiário. Isso. Eu não sei... A Oi? Adriana, só falar a pergunta aqui. A Adriana acabou de perguntar se o horário do estágio é flexível. Tá. O horário do estágio, eu não sei o que está se referindo à flexibilidade, né? Mas a gente cumpre
a nossa carga horária de 6 horas, né, que é o previsto em lei pelo estagiário, para o estagiário não tem banco de horas. Então, se a pergunta dela é numa flexibilidade de horário, sim, desde que a gente cumpra a carga horária prevista. Tem estagiários que começam às 8, tem estagiário que começam às 9, tem estagiário que começam às 10. O que não acontece muito é que a gente não pode ter o estagiário no momento que não tenha ninguém da empresa trabalhando, né? Então, eu tenho que ter o estagiário e eu tenho que ter o supervisor ou um suplente, uma outra pessoa da equipe que possa estar supervisionando esse trabalho do estagiário de forma presencial. Eu acho que tem uma terceira pergunta. Isso, a Isabela perguntou. Olá, boa tarde. Elizabeth, tem oportunidade de estágio na área de tecnólogo de logística para o estado de Minas Gerais? Me desculpe, caso minha pergunta não tenha nada a ver, mas porque cheguei no horário certo da apresentação e minha internet só ficou falhando. Não tem problema não, gente. Toda pergunta é importante. A gente ainda não está fazendo vaga de estágio para Canso, né? Para CVB, mas em Minas hoje a gente não tem vaga de estágios. Para Minas, no momento, não. E mais uma dúvida, agora uma dúvida minha. Você havia comentado que a pessoa para estagiar precisa ter um supervisor. Quando o estagiário ele entra na empresa, ele tem algum tipo de orientador para ajudar ele lá dentro? Tem. Os projetos? Então, para começar, o estagiário ele precisa ter, né, até para a gente fazer o contrato, ele tem que ter qual é a pessoa que vai ser responsável por ele, né, enquanto supervisor. Então, essa pessoa ela tem que ter uma formação que tenha uma certa ligação, não diretamente com a graduação dele, mas é como se fizesse parte da família de áreas de estudo que tem a ver com aquela graduação. Então, eu sempre vou ter um supervisor, que é a pessoa que vai fazer o papel de gestor, né? A gente chama de supervisor, mas é o gestor, é o manager, é o líder, que vai ser a pessoa responsável não só pela parte contratual desse estagiário, mas que ele também vai ser o orientador, o supervisor e a pessoa que nós, né, como responsáveis do programa, a equipe do recrutamento, vai estar sempre orientando e pedindo que dê um feedback para esse estagiário, porque, como eu falei na minha apresentação, o feedback é o que faz a gente crescer todos os dias. Então, a gente realmente precisa e a gente cobra que tenha esse retorno. Por um outro lado, eu falei do protagonismo. Nós somos protagonistas da nossa história. Então, a empresa pode ter um portfólio de treinamento maravilhoso, a empresa pode ter toda a parte de gestão por competências, mas tudo passa pelo nosso autoconhecimento, autodesenvolvimento, para que a gente possa realmente ter a evolução. Perfeito, muito obrigada. A gente recebeu aqui mais uma pergunta do Gabriel. Ele falou: boa tarde. Uma vez que o processo seletivo seja encerrado, há previsão para o início do estágio? Sim. Normalmente, quando a gente... Bom, primeiro, antes, né? A gente tem o feedback de quem é aprovado no processo e quem não é escolhido, né? A palavra certa é essa. Então, quem não é escolhido recebe o feedback através da Capacitare. Quem é o escolhido, ele vai passar pelo processo de admissão. Então, o processo de admissão é um processo de admissão como funcionário, então ele tem que enviar alguns documentos, ele tem o exame admissional que é feito, e aí ele tem a data de início, e que é quando ele vai ser acolhido, né? Que a gente chama de acolhimento e que o mercado chama de integração. Perfeito. Não sei se eu respondi. Respondi, que ele agradeceu. Dá mais um tempinho se alguém quiser perguntar mais alguma coisa. Nós estamos com 26 pessoas na sala, né, Carolina? Isso, 26. Tá. Eu tinha uma pergunta, posso? Claro! Em nome dos alunos mesmo, porque às vezes eles me mandam perguntas e aí eles não estão aqui porque alguns estão em aula, tá? Então, né Carolina?
vários alunos estão em aula, só que eu sempre falo, ó, vai ficar gravado, depois vocês podem assistir. Então, de repente, com o contato de vocês, né, inclusive o Instagram ali do Capacitar, eles podem lá entrar em contato. E a Flux também vai mandar. Mas a dúvida é a seguinte, às vezes a gente tem um aluno que tem um perfil mais para pesquisa e desenvolvimento, né? E assim, ele gosta mesmo de laboratório, ele gosta de pesquisar, ele gosta de trabalhar ali na área de inovação. Vocês têm espaço para essa carreira, né? Que seja de pesquisa e desenvolvimento na Michelin, que possa estar recebendo, por exemplo, um trainee ou um recém-formado? A gente não tem hoje, Maria Alice, um programa implantado de trainee, mas quando a gente fala do estagiário, a gente tem sim áreas que a gente pode estar recebendo esse estagiário, porque a gente tem áreas de concepção de produtos, né? A gente tem área de laboratório, a gente tem áreas que trabalham com foco na parte de matéria-prima. Então, a gente tem áreas, sim, que inclusive são áreas que normalmente a busca maior por potenciais, né, e profissionais que tenha toda essa parte voltada para o desenvolvimento, né, para a parte tecnológica, e que tem alguns skills ligados a essa parte digital, essa parte de pesquisa. Eu digo que a gente não tem ainda hoje um programa de trainee, mas quem sabe no futuro a gente possa ter. Pode contar com a gente, porque a gente tem um monte de ex-alunos já formados e buscando, né, oportunidades, que gostam muito dessa área, estão no mercado de trabalho, alguns estão empreendendo, mas que gostariam de ir para a área de pesquisa e desenvolvimento. Inclusive, eu recebi um currículo de um rapaz que ele não é da Escola Politécnica, ele é da Química, né? E ele fez algumas entrevistas com recrutadores, né? E mostraram que ele tem esse perfil para pesquisa e desenvolvimento. Ele é recém-formado, acho que está completando agora 2 anos, mas, se for o caso, eu vou pedir para que ele encaminhe aí, entre em contato com a Capacitar, né? Não, se for para vaga de funcionário... funcionário mesmo. Isso, eu vou compartilhar minha apresentação com vocês, mas é no site do Vagas, né? Não é do vagas.com, não. É no site Carreiras da Michelin. Eu vou botar de novo aqui minha apresentação. Tá, você pode colocar no chat. Pode ser, se você quiser, se não der trabalho. A gente pode... As pessoas podem se cadastrar, podem visualizar as nossas vagas, né? Porque as nossas vagas para formados, a gente sempre divulga no LinkedIn. Então, a gente tem essas vagas no LinkedIn, a gente tem as vagas para o nível operacional no vagas.com, e as pessoas podem se cadastrar e se inscreverem também para vagas de funcionário. Só um minutinho. Eu vou colocar aqui de novo, porque eu acho que é legal. E como a gente divulgou também para a lista de alunos que são os egressos, né, já formados, é interessante a gente deixar o vídeo, de repente os alunos vão estar assistindo aí no módulo. Vocês estão vendo a minha tela? Ótimo. Estamos sim. Tá? Então, esse site é o site para a parte de vagas, né, vagas de Michelin. E a gente tem o e-mail anterior, que foi o e-mail que era estagiar na Michelin, e a Débora colocou aí o endereço do Instagram também. Você pode voltar Elizabeth? Posso. Esse, boa. Não, era o anterior. Não, esse. Isso, esse. Pronto, já peguei aqui. Vou mandar para ele, direto. Perfeito. Obrigada. Você sabe que o nosso escritório de carreira também vai fazer um encontro, né, com as empresas. A gente vai fazer um encontro virtual, mandar um convite para vocês, para a gente conversar, já apresentar a nossa proposta da próxima feira do ano que vem. Já que está acabando essa, mas já estou lá planejando, porque o ano que vem a gente vai começar a planejar a feira e fazer acontecer a feira desde janeiro. Então, janeiro a gente já vai chamar as empresas, para as empresas se prepararem, porque essa foi a nossa primeira feira, então foi muito rápido tudo. A Fluxo deu tudo que podia, tadinhos, porque eles estavam em provas, né? Então a gente sabe que eles lutaram para conquistar, né? Fazer, né, Carolina? Dificuldade de fazer todas as entrevistas. Então a gente tem que entender que a gente rodou o MVP e a gente pode fazer a próxima feira com muito mais empresas, né? Para a gente poder trabalhar bacana aqui. Então... E também tem um número maior, né, de participantes também, né? Porque acho que tem alunos que estão em aula agora, né?
Exatamente, mas não tem jeito, né? A gente vai ter que É, fazer num período que os alunos de estejam de férias. férias, né? Mas foi tudo muito apertado esse ano. Mas, enfim. Mas acho que a gente tem Mas o que tirar. importante é a gente estar aqui, né? E a gente tem que tirar lições aprendidas, né? Esse ambiente aí que a gente está vendo é lá na Michelin, que lindo. Esse ambiente é não na Barra, né? Mas é Aham. um dos locais da Michelin. Ah, legal, bacana. Tem mais perguntas, Carolina? Isso que eu ia falar agora. Primeiro, o Marcos perguntou se existe a oportunidade de, após o estágio, continuar trabalhando na Michelin, mas tendo a oportunidade de ir para a França. Olha, tudo é possível, né? Vai depender dele. Porque, na verdade, primeiro assim, eu vou voltar no que eu falei, né? Até tem aqui no meu slide que o programa de estágio ele é uma fonte de profissionais para se tornarem funcionários Michelin, né? Então, sempre que a gente tem vaga júnior, os nossos estagiários que estão com perfil para aquela posição participam do processo seletivo. Uma vez que ele é aprovado, ele vira funcionário Michelin. E por que não? A gente tem ex-estagiário, né, que já foi nosso estagiário, que já voltou e que hoje está na área de desenvolvimento e que já foi para a França para formação, já voltou. Então, assim, tudo é possível. A gente só não tem como assegurar, né? Porque depende também da pessoa, mas tudo é possível. Isso. A Laura falou que chegou um pouco atrasada e ela gostaria de saber quando é que vai abrir o próximo processo seletivo. Ela está no nono período de engenharia química e em busca do primeiro estágio. Então, na verdade, como uma pessoa perguntou para a gente não trabalha por campanhas. Então, o convite que eu faço é entrar no próprio site da Capacitare, né, para ver as nossas divulgações, na Michelin também, no Carreiras, para ver quais são as vagas de estágio que a gente tem nesse momento, tá? Porque a gente não trabalha por período, né? Então, ela vai poder visualizar o que a gente tem de vaga nesse momento. Perfeito. O Marcos perguntou: Boa tarde, Elizabeth. Se fosse para definir um perfil de estagiário da Michelin, pensando em soft skills, como seria? Além disso, gostaria de saber se na Michelin abrem vagas geralmente para a área de EHS, meio ambiente ou projetos. Bom, a gente tem sim a primeira pergunta, né, a primeira resposta que é mais fácil, a gente abre sim, né, para nós, a gente tem uma área na empresa de saúde, segurança e meio ambiente, então a gente tem possibilidades também. São áreas que têm uma quantidade de pessoas, digamos assim, um número menor, né, as equipes são menores, mas a gente também abre. Eu vou falar aqui dos skills, né, que eu vejo, né, a parte do perfil do estagiário de uma forma geral, né, não só pensando no estagiário para uma determinada posição. É claro que existem posições para vaga de estágio que eu posso precisar de uma pessoa que tenha uma certa vivência no marketing, ou que seja uma pessoa da área de digital, ou que seja uma pessoa da área financeira. Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que os nossos gestores, supervisores, eles têm a consciência que o estagiário ele não vem totalmente pronto, ou seja, o estágio é para isso, né? O estágio é para a gente desenvolver os nossos futuros talentos. Porém, o mundo mudou, né? Quando eu digo o mundo mudou, a Beth, que foi estagiária há 23 anos atrás, não é hoje a estagiária atual e nem vai ser a minha filha quando ela virar estagiária. Então, hoje eu percebo que os estagiários vêm muito mais preparados, e isso é muito bom. Então, o idioma é super importante. Então, uma primeira competência que eu diria, né, principalmente o inglês. A gente não existe uma exigência do francês, né, porque hoje o inglês cada vez mais é a língua mãe. A parte do pacote Office, né, toda a parte ligada à informática, ligada à parte digital. Aí, dependendo de algumas áreas, existem algumas ferramentas específicas, né, e que quando o estagiário já tem alguma vivência, é importante. Falando de vivência, a gente não pode querer um estagiário com experiência, né? Então, a gente sempre alinha isso com os nossos gestores. Porém, cada vez mais eu percebo que toda a vivência nas empresas júnior, todo esse trabalho que vocês estão fazendo hoje na feira, né?
o fato de organizar um evento, o fato de planejar, o fato de co-construir, tudo isso ajuda o estagiário a adquirir competências que são super importantes. Iniciativa, foco no cliente, adaptabilidade, proporcionar mudanças, tomar decisões, trabalho em equipe. Então, toda essa parte comportamental, cada vez mais, ela está sendo avaliada também nos estagiários. Porque a parte técnica a gente desenvolve. A parte comportamental a gente também pode desenvolver, mas quando a gente já passa por algumas vivências, né, na própria vida, então eu vejo muitos estagiários que têm atividades em ONGs, em projetos, e que não necessariamente já tiveram uma experiência de estágio, mas que trazem através dessa bagagem muitas experiências que vão ajudá-los no dia a dia como estagiários. Respondi? Acho que não tem mais pergunta não, Elizabeth. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, foi muito agregador, acho que eu falo por todo mundo, e um grande obrigada do pessoal da Fluxo e da FRJ por a sua presença aqui, se você quiser dar alguma palavrinha. Quero sim, eu quero, me colocar à disposição. Vocês podem me achar também no LinkedIn, né? Elizabeth Cabral. Tem de novo o contato aqui para quem tiver interesse em fazer parte do nosso time, a conhecer um pouco mais da Michelin, além de todos dos nossos sites, né? Todas as nossas redes sociais. Tem a parte do nosso cadastro de funcionários. Fica aqui o convite para vocês virem fazer parte da nossa equipe. Quero agradecer a equipe da Fluxo, a equipe da UFRJ, que foram bastante acolhedores durante toda essa semana, né? Como a Maria Alice falou, foi uma experiência corrida junto, na verdade, então todo mundo teve o seu papel, mas eu acho que o caminho é esse, né? Eu acredito muito na construção de forma coletiva, eu acho que esse é o caminho do futuro, a gente não só de forma individualizada, mas em equipes, co-construindo e se desenvolvendo, que a gente vai conseguir realmente um futuro melhor. Desejo uma excelente noite para vocês, desejo que se cuidem, né? Cuidem das pessoas que vocês amem, das famílias, e meu muito obrigada. Obrigada a você. Boa noite, pessoal. Boa noite. Carol, depois vocês têm como me enviar a gravação? Claro, eu acho que é a Maria Alice que ficou responsável por gravar, mas ela vai enviar, acho que depois num grupo, e aí eu posso pedir para a Bia te enviar, perfeito? Perfeito, combinado. Tchau. Muito obrigada aí de novo, viu? Adorei Tá a... legal. Tchau. Tchau.